pode o povo cristão, por excelência, ter escravos? Pastores tinham escravos, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, de seminários tinham escravos, onde se formavam os pastores. Como é que você justifica isso? Aí eles vão fazer um contorcionismo teológico para se justificar a situação. Eles não querem abrir mão dos escravos. Isso se dá, obviamente, especialmente no sul dos Estados Unidos, dentro das igrejas batistas, presbiterianas. E aí eles vão dizer o seguinte, que na realidade havia duas formas. Uma delas dizia que, por isso o nome doutrina da igreja espiritual, que a igreja não deveria se meter em questões civis. Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Quero te agradecer por estar sempre compartilhando aí o nosso podcast. Muito grato por você estar ouvindo aqui tudo isso que a gente tem feito. E como esse é um trabalho do Reino de Deus, no Reino de Deus a gente nunca está só, eu sempre estou acompanhado de dois ou mais, né? E eu estou aqui hoje com Pamela Ferreira Campos e Walter Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Pamela. E aí, galerinha, fala comigo. Eu tô achando graça do Felipe botando meu nome completo, dá uma seriedade, né? Vocês sabem que eu não sou séria, mas o cara que vai estar aqui com a gente nesse episódio é sensacional, muito carregado de conhecimento aí. Pra galera que não conhece de história protestante do Brasil, progressista, é hoje que vocês vão ter a oportunidade de aprender com o mestre. Quando o Gibran fala meu nome completo também, eu fico até um pouquinho mais sério, né? Porque, na verdade, eu sou o Juninho da família, me chamo Walter Júnior. Mas como a Pamela disse aí, a pessoa importante de hoje é o entrevistado, nosso grande amigo Vanderlei, que é diretor da Faculdade Unida de Vitória, é professor de História da Igreja e é um cara que trabalha, né, esse tema da igreja militante do Brasil há muito tempo. E é isso, pessoal. Vocês vão gostar muito do episódio de hoje. Mais um episódio, segura a onda aí, simples, mas revolucionário. Bom, Vanderlei, é um privilégio ter você aqui conosco. A gente fica muito feliz de você separar esse tempo aqui para falar conosco, apesar de eu ter apresentado aqui o seu currículo e tal, mas fala para a gente aí como que você se vê, como que você apresenta, né? Quem é o Vanderlei? Bem, primeiro, Felipe e Walter, obrigado aí pelo convite para participar desse podcast e parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam na comunidade de vocês, na militância. Eu fico, sinceramente, muito impressionado pelo que eu acompanho aí nas redes sociais, de todo o engajamento de vocês aí nas várias frentes que vocês têm, né? Bem, você deve saber, eu fui pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil por muitos anos. Minha trajetória nas décadas de 80 e 90, eu me identificava muito com o que nós chamamos de teologia da missão integral, né? Eu era evangelical, né? Estudei em São Paulo, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, no seminário presbiteriano. Fui pastor auxiliar, foi minha primeira experiência pastoral. Nesse período, eu fui muito influenciado pelo grande líder daquela época, que era o Caio Fábio, né? O Caio Fábio, através da Vinde, ele arregimentava assim, uma multidão de pastores, né? Todos os pastores daquela minha geração foram, de alguma maneira, influenciados por ele. A gente tinha, naquela época, Felipe, obviamente, o mundo pentecostal, que tinha os seus próprios líderes, os seus próprios heróis, né? Tinha o mundo ecumênico, com o qual eu não tinha contato, e o neopentecostal iniciou ali no final da década de 70, mas não tinha essa visibilidade que tem hoje, e tinha esse mundo evangelical, né? Que era do qual eu fazia parte. Eu passei 10 anos, eu era um rato de congresso da Vinde, né? Tudo quanto é congresso da Vinde, evento. Eu fazia parte de um grupo de pastores que hoje são muito conhecidos, né? O Ed René Kivitz, o Ricardo Gondim, o Ariovaldo Ramos. Eu, na realidade, eu era seminarista ainda. Eu trabalhava com o Ricardo Agreste em São Paulo e ele me levava para essas reuniões. Eu ficava lá no meu cantinho ouvindo essa turma.
de todos, naquela época, quem começou a se destacar e já aparecer até para o Brasil era o Ari, porque ele liderou aquele movimento do Betinho de combate à fome no início da década de 90. Aliás, abrindo um parênteses, eu fico muito impressionado como que o Betinho é uma figura esquecida, né? Um herói da nossa história, uma história impressionante. Mas, enfim, o Ari, ele assim, dando entrevistas em jornais, né, para o Boris Casoy, por exemplo, eu me recordo, então ele foi aparecendo muito. Mas o Gondim tinha acabado de mudar para São Paulo, eu tinha conhecido o Gondim em Recife, ele era pastor em Fortaleza ainda, o meu primeiro ano de seminário foi em Recife. O Ed estava começando o pastorado dele, o Ricardo Agreste, tinha outros pastores, e a gente indo para a Vinde, eu ficava bebendo dessa turma, lendo esse material, era leitor da revista Ultimato desde a década de 80. Curiosamente, para não dizer, Felipe, que eu não tive nenhum contato com o ambiente ecumênico, eu era assinante também, quando eu era pastor, do jornal O Contexto, do SEBEP, que foi ressuscitado aí agora pelo Longini. Então, assim, o pessoal do SEBEP era curioso, assim, porque eles eram uma turma que tinha um aspecto mais ecumênico e um aspecto evangelical também. Eles não eram ecumênico do mundo ecumênico clássico aqui no Brasil, que aí era uma outra turma, né? Mas eu era influenciado por ali também. Só que no final da década de 90, já com a Faculdade Unida criada por mim e por mais 2 pastores, era um seminário de teologia, eu acabei me afastando do pastorado, me concentrando 100% na Unida, e foi aí que eu comecei, finalzinho da década de 90, início da década de 2000, a ter contato com o mundo ecumênico, por onde eu acabei enveredando, especialmente através do pessoal da Igreja Presbiteriana Unida, que aqui em Vitória é bem articulada, reverendo Joaquim Beato, que foi professor na Faculdade Unida por muitos anos, reverendo Claude Lebrunet, Derval Dasílio, aí eu tive contato com Rubem Alves, e aí enveredei de vez por esse caminho. Depois fui fazer mestrado em teologia com a EST, né, os luteranos lá do Rio Grande do Sul, que é uma instituição ecumênica. Fui fazer meu doutorado na PUC Rio, então eu acabei fazendo uma trajetória ecumênica, né, porque estudei no seminário presbiteriano, fiz mestrado com os luteranos, fiz doutorado numa instituição católica, e hoje eu me identifico plenamente com essa linha ecumênica, que eu chamaria ecumênica, progressista, libertária, decolonial, da teologia no Brasil. A gente tem que salvar esse podcast aqui, Vanderlei, para mandar para mãe do Walter, para a mãe da Pamela, e falar assim, ó, fica tranquila que tem teólogo que venceu na vida, viu? Depende do que você considera venceu. Mas vai lá. Se você não venceu, o que a gente faz aqui é derrota, né? Nem brinca com a gente. Mas, Vanderlei, além de acadêmico, você também foi pastor de igreja local, né? Como que essa bagagem, essa sua vivência no chão da igreja contribuiu para a sua jornada acadêmica? Eu tive uma experiência pastoral muito agradável, eu considero, assim. Foram 2 experiências pastorais, né? Assim que eu me formei em 1991, e eu já trabalhava com o Ricardo Agreste já há 3 anos como seminarista e continuei como pastor auxiliar, o que foi muito positivo, porque eu não peguei o caminhão de frente, né? Eu fiquei ali como auxiliar, aprendendo, crescendo e tal. Depois eu retornei para Vila Velha, que é a minha cidade de origem, vim pastorear uma igreja muito pobre, assim, de periferia, presbiteriana, pessoas muito simples, e aí tive a experiência muito positiva. Eu, através de um amigo, a gente adquiriu uma tenda de circo lá nos Estados Unidos, e eu criei um projeto que eu dei o nome de Circo da Vida. Nós tínhamos um terreno grande, não tínhamos dinheiro para construir, e a tenda foi muito barata, naquela época que dólar era 1 por 1, então era, vocês terem uma ideia, eu me lembro o valor até hoje, foi $7 mil, era R$7 mil. Cabia 500 pessoas. E um projeto arquitetônico seria um absurdo, a gente não podia nem sonhar com isso. E chamou muita atenção, porque ficou uma coisa bonita, né? Aquele negócio de uma tenda de circo, e a gente fez um palco, e era tudo muito informal, eu não usava terno, tínhamos um grupo de jovens muito atuante, tínhamos um slogan, Jesus, o maior espetáculo da terra. E aí era um bairro que estava crescendo na cidade. A igreja, para vocês terem uma ideia, assim, numericamente cresceu muito rápido, né? Porque a gente criou um espaço físico, a igreja só cabia 100 pessoas,
a gente montou a tenda, porque tenda é assim, né? Você tinha lá o piso, que era tipo uma quadra, e montou a tenda. No domingo seguinte, de um espaço de 100, você tinha espaço para 500. Literalmente assim, né? De vez em quando a gente precisava descer a tenda para poder fazer uns reparos, ficava uma semana sem ter nada. Na semana seguinte já estava montado outra vez. E aí, assim, um ano quadruplicou e aquela coisa divertida, né? Então foi uma experiência muito divertida, muito positiva. Muita gente ia lá para conhecer, né? Por causa da diferença. Isso era a década de 90. Bem, e isso me deu, Pamela, para responder de maneira direta a sua pergunta, a vivência prática, né? Quer dizer, uma vivência orgânica. Primeiro, como membro de igreja, passei por tudo aquilo que eu imagino que vocês passaram, do batismo, da moçada, de estar junto, de estudar a Bíblia junto, de estar um na casa do outro, e depois como pastor. Tive uma experiência muito rica e tudo aquilo que envolve o pastorado, né? Pregação, aconselhamento, fazer enterro, visitar criança que nasceu, visitar famílias, tentar conciliar problemas. No meu caso, a área de aconselhamento ela era muito intensa. Então, assim, quando eu estou em sala de aula e eu estou ouvindo os alunos falando sobre o que eles passam nas igrejas, eu sei exatamente do que eles estão falando, né? Porque eu tive essa experiência. Não foi uma experiência longuíssima em termos de tempo, foram cerca de 9 anos, mais ou menos, mas bastante razoável e suficiente para eu saber o que se passa dentro de uma comunidade, né? Era uma comunidade presbiteriana, mas como eu convivo já há quase 25 anos com pentecostais, porque a esmagadora maioria dos nossos estudantes são pentecostais, e eu já fui várias vezes em igrejas pentecostais, inclusive visitando com alunos, igrejas neopentecostais também, até como pesquisa de campo, né, indo em Universal do Reino, indo na Deus é Amor, por exemplo. Então, é algo que eu conheço também não só de ler nos livros, mas de vivenciar, de ouvir, de me relacionar, né? Obviamente, você ter um estudo teórico somado a uma experiência prática é muito enriquecedor, né? Aliás, esse é um dos pontos, Pamela, que eu diria positivo do nosso corpo docente, porque, com exceção de 2, todos os outros são pastores ou pastora, né? No caso de uma professora. E aí trazem essa bagagem para dentro da sala, né? 9 anos é muito tempo, é metade da vida da Pamela. Também não falta, né? Então, Wanderley, muito interessante ouvir um pouco mais da sua trajetória, te conhecer um pouco mais. Eu achei muito legal você falar que você tem uma trajetória acadêmica ecumênica, né? E isso é uma coisa bem difícil no nosso ambiente protestante, assim, porque eu acho que um dos grandes marcos, né, da gente que é evangélico, é ter essa raiz muito ligada à reforma protestante, que é esse desvencilhamento dos católicos e tal. Então, acho que a galera meio dos evangélicos não gosta dessa questão ecumênica. Eu queria que você falasse assim para o nosso ouvinte, em poucas palavras, né, o que foi a reforma protestante e a sua importância, e também que você fizesse uma crítica ao nós protestantes, no sentido de que a gente, às vezes, tem uma memória quase que mítica do que foi a reforma protestante. Parece que a gente fundou uma igreja ali na reforma e a gente existe a partir dali. A gente não tem uma história anterior, a gente não tem uma raiz com o cristianismo primitivo. Parece que a gente que é evangélico surgiu a partir de Lutero. Sim, perfeito, Walter, a sua colocação. De fato, nós temos essa tendência de projetar um futuro perfeito e, curiosamente, a partir de um passado mítico, né? A gente faz isso em relação àquilo que a gente chama de igreja primitiva, né? Eu já ouvi de pastores falando assim, olha, lá na nossa comunidade a gente está em oração, estamos em jejum, que a gente está buscando um reavivamento de Deus e nós queremos voltar a ser como a igreja primitiva, né? Então é curioso, você está projetando um futuro perfeito a partir de um passado que é mítico, na realidade, porque mesmo a igreja primitiva, ela era uma igreja com vários problemas era uma igreja que estava cheia do Espírito, que Deus estava ali passeando, fazendo coisas, e tinha gente mentindo, tinha gente roubando, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? É só ler Atos, né, e algumas das cartas paulinas, e isso tudo está lá. E isso acontece em relação à reforma também, como você apontou. Cria-se também um Lutero mítico, um Calvino mítico, né? De pessoas perfeitas, santas, que enfrentaram a Igreja Católica, e visa-se, então, a partir daí, fala, não, a minha igreja segue esse cara, portanto, a minha igreja é aquela que está correta.
A Reforma Protestante, Walter, é um movimento profundamente contraditório, né? Profundamente. Primeiro, ele tem marcas ainda da Idade Média. Isso é uma discussão teórica longa. O que a Reforma tem de modernidade, o que a Reforma tem de medieval, né? Então, assim, não dá para a gente só falar bem da Reforma e nem só falar mal. Você tem de tudo na Reforma. Há textos e há posturas e posições de Lutero que são fenomenais, são textos libertários. Eu gosto muito de ler os textos de Lutero, porque Lutero escreve muito bem. Os textos dele são bons de ser lidos e são impressionantes, né? Ele tem, começando pelas 95 teses, né, que são tão faladas e pouco lidas, né? Eu lamento que é um documento fácil de ler, porque ele é um documento curtinho. As teses são como se fossem pequenos pensamentos, assim, né, tipo provérbios. Então é rápido de ser lido e ele tem sacadas ali muito legais. Tem uma das teses, por exemplo, que ele fala lá do Papa, fala bem assim: se é verdade que você tem poder para tirar as almas do purgatório, do inferno, você deveria fazer isso por amor e não por dinheiro, porque eles estavam cobrando indulgências, né? E ele era muito franco, né? Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Lutero, que tem textos tão libertários e interessantes, ele tem também um texto motivando os príncipes a atacarem e a massacrarem os camponeses, embora, por uma questão de justiça, deva-se dizer que, quando ele escreveu esse texto, o massacre já tinha ocorrido. Mas ele nunca voltou atrás desse texto e nunca pediu desculpa por ele. Ele tem um texto contra os judeus que consta ter sido, inclusive, usado como um dos fundamentos na ascensão do nazismo, em que ele detona também com os judeus. E Calvino a mesma coisa. Calvino tem textos muito impressionantes, tem conceitos muito interessantes no que diz respeito a teorias econômicas e sociais, mas, ao mesmo tempo, Calvino era um fanático religioso, né? O caso do Miguel de Serveto é apenas uma das fogueiras entre muitas outras que foram acendidas na Genebra de Calvino, né? Então, assim, nós temos que dialogar, obviamente, com a reforma, nós somos herdeiros dessa reforma, ela serve de fundamentação para muita coisa que a gente ainda diz nos dias de hoje, mas nós temos 500 anos de distância desse fato, né? Quer dizer, nós não estamos na Europa, nós estamos no Brasil, nós não estamos no século XVI, estamos no século XXI, muita coisa já foi produzida de lá para cá em termos teológicos. Eu acho muito curioso, Walter, algumas pessoas que mandam perguntas para nós, por e-mail, por redes sociais, perguntando assim: o curso de teologia de vocês é calvinista ou é arminiano? Essa é a pergunta clássica. É como se só existisse calvinismo ou arminianismo. Isso está muito, muito, muito na cabeça das pessoas. Quer dizer, é um absoluto desconhecimento de toda a produção teológica que rolou nesses 500 anos, de toda a produção teológica que tem sido feita de maneira muito rica no sul global, que tem sido feita na América Latina há décadas, na África, na Ásia. Quer dizer, nós não vamos julgar fora tudo o que foi produzido, né, no norte, na Europa. Óbvio que não, a gente dialoga o tempo todo, mas eu acho que a palavra é essa, é dialogar e não nos submetermos, né? Pessoas que ainda estão preocupadas se é calvinismo ou arminianismo não têm conhecimento da ideia de decolonialidade epistemológica, né, dessa libertação. Quer dizer, o colonialismo ele não é apenas feito através das armas, através da força bruta. Há um colonialismo epistemológico também do pensamento, da forma de se produzir pensamento, né? Então, a gente tem muitos teólogos e teólogas, para ficarmos aqui apenas na América Latina, que têm mostrado a necessidade da gente fazer uma teologia a partir da mesma Bíblia que os reformadores fizeram, mas a partir dessa mesma Bíblia, mas do contexto latino-americano atual, né, e brasileiro atual. E isso muda completamente a forma de se ler a Bíblia, né? Até porque os conceitos são completamente diferentes, né? Uma coisa que eu acho legal, Vanderlei, você falando assim, obviamente, né, quando eu escuto essa pergunta, né, sobre Armínio e Calvino, eu já faço até aquele memezinho assim da preguiça, porque no frigir dos ovos, com isso nós estamos discutindo só soteriologia, né, só alguma perspectiva de salvação, assim. E as demandas que a gente tem hoje no mundo, elas estão assim tão distantes dessa perspectiva que eu já nem sei, assim.
na minha cabeça, não vou nem aqui fazer uma defesa de outras teologias, mas eu vou dizer assim, os problemas que a gente vive hoje, eles estão tão distantes de como é que vai para o céu, como é que não vai, que você pode ser o que você quiser do ponto de vista da soteriologia, que nós temos outras coisas assim, para discutir, ainda mais nesse nosso Brasil. Eu acho que talvez o protestantismo, aí eu até queria te ouvir fazendo uma vírgula, talvez o protestantismo ainda precisasse de amadurecer um pouco mais para entender que nós estamos imersos em outro mar de lama, ou não? Assim, como é que você pensa nisso? Bem, Felipe, primeiro, nós temos um mundo de coisas dentro disso que a gente chama de protestantismo, que deveria ser usado, inclusive, no plural, como vocês sabem, né? Porque nós temos protestantismos e não um protestantismo, isso desde o século XVI, sempre foi plural, com muitas possibilidades. Essa é a primeira coisa. Mas, em que pese essas muitas possibilidades, denominações, teologias, eu acho que dá até para dividir aí o protestantismo em duas coisas, em duas possibilidades. Aqueles que entendem que cristianismo existe para salvar as almas e levar as pessoas para o céu, é para isso que a igreja existe. Isso explica, em parte, não no todo, mas em parte, porque que normalmente as pregações de domingo à noite são pregações evangelísticas. Você tem lá na igreja 200 pessoas, membros da igreja, e tem 5 visitantes, mas a pregação é evangelística. Então isso é muito comum, porque entende-se que a função, a missão da igreja é essa. E de um outro lado, você tem uma corrente do protestantismo que entende que não, que o cristianismo é algo para ser vivido aqui e agora no mundo e para o mundo, né? Com a ação no mundo. Quer dizer, não tem a ver com essa transcendência, né, quer dizer, a missão final não é levar almas para o céu, não é converter as pessoas para levá-las para o céu. A missão é uma missão voltada para cá, para a transformação da sociedade. Eu costumo sempre citar muito o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, porque eu acho que Jesus nos dá ali uma espécie de plano para uma sociedade. Quer dizer, Jesus não está falando ali para a igreja, nem existe cristianismo ali ainda, quando Jesus está falando aquilo, né? Não existe cristãos esse conceito. Isso surge depois. Ele está falando como que ele supõe que deveria ser uma ética social. Acho que essa é a questão que eu quero colocar aqui, Felipe. A diferença entre uma ética individualista, que é típica de boa parte da igreja evangélica no Brasil, eu diria da maior parte da igreja, que eu quero dizer com ética individualista, que os crentes estão preocupados com uma questão individualista, que é não beber, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo, se resguardar exatamente para poder ir para o céu, e a missão final é essa, o objetivo final é isso, ou, ao contrário, uma ética coletiva, uma ética comunitária. Um teólogo estadunidense do século XX, muito importante, pouco conhecido aqui no Brasil, é o Paul Lehmann. Paul Lehmann foi um dos grandes inspiradores, mentores do Richard Shaw, sobre quem a gente pode falar daqui a pouco. O Paul Lehmann, ele cunha uma expressão, ele era um professor de ética, e ele usa a expressão ética koinônica, de koinonia, né? Que era essa ideia de que é uma ética voltada para essa transformação das estruturas da sociedade. Quer dizer, né, essa é uma outra mentalidade, de que nós somos cristãos, somos igreja, somos protestantes, e a nossa missão é essa, a nossa missão é agirmos como instrumentos de transformação da sociedade em termos de justiça, de equidade, de paz. São duas compreensões diferentes. Então, é nesse sentido que eu digo, você tem tanta coisa, tantas denominações, tantas teologias, mas no final das contas, me parece que são essas duas compreensões, macro-compreensões de qual é a missão final da igreja. Esse podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais evangélicos, cristãos e de outros segmentos religiosos.
Esse episódio tem um apoio e oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação, que você pode estudar tanto à distância, como semipresencial. E nós estudamos na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá. E é um curso que a gente super recomenda, porque de fato vale muito a pena. Faculdade Unida de Vitória tem produzido talvez o melhor conteúdo teológico do Brasil. Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados, como James Dunn, Jürgen Moltmann. Então vai ser um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. Foi muito interessante isso que você falou de pensar também esse epistemicídio, dentro do campo teológico, porque a gente, inserido no contexto de colonização, bebe dessa cultura europeia voltada para a individualidade, que o Weber vai tratar no Ética Protestante, falando sobre capitalismo, que vem muito dessa herança puritana. E aí eu queria saber quais foram as principais referências negativas desse puritanismo aqui nas igrejas em geral. A gente, como fruto, principalmente dessa teologia que vem dos Estados Unidos, que chega aí pelas igrejas batistas, tem muito dessa ideia, de salvação individual, de despolitizar o campo de atuação missionária, E a gente entende isso até como algo espiritual, tirando a questão social do cerne e do comunitário, como você mesmo disse. E aí a gente queria saber um pouco desses rastros, dessas referências negativas que ainda estão dentro dessa teologia brasileira. Eu acho que você mesmo já aponta aí a resposta, Pamela, um pouco daquilo que o Walter falou sobre você criar mitos do passado, Isso aí é clássico em relação aos puritanos, Especialmente os reformados aqui no Brasil gostam muito de se referir aos puritanos como os homens de Deus, aqueles homens eram consagrados, aí citam Jonathan Edwards, John Bunyan, Richard Baxter e tal, aqueles nomes. Aí primeiro, fica parecendo que era um grupinho de homens, os puritanos, quando você tem um universo de pessoas. Segundo, há estudos importantes que mostram que o movimento puritano no século XVII, ele era a boa parte dos líderes, das pessoas que labutavam nesse campo que a gente chama de puritanismo, eram verdadeiros fanáticos religiosos, pessoas obscuras. Gente que provocou, por exemplo, o famoso caso lá das bruxas de Salem, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Era aquele nível de gente realmente com a visão medieval, fantasmagórica, havia demônio para todo lado, havia pecado para todo lado. Então, cria-se assim um mito em torno dos puritanos como os homens de Deus. Veja, eu não estou dizendo que não haviam pessoas muito sérias, muito corretas e que contribuíram, inclusive no campo da educação, no campo das ciências, tudo isso é verdade. Eu só estou tentando dizer que não é toda a verdade. Há um livro eu estou com ele em mãos aqui, inclusive, Religião, Reforma e Transformação Social, do Trevor Hopper. Eu indicaria especialmente o 4º capítulo, em que ele mapeia de maneira muito detalhada e muito fundamentada uma análise do papel desempenhado por esses puritanos de maneira especial lá no século XVII, Bom, para responder de maneira mais direta a sua pergunta, Pamela, eu acrescentaria aqui uma questão. O movimento metodista do século XVIII, ele fez uma aproximação, Pamela, entre os princípios puritanos e as posições pietistas, que eram dois movimentos diferentes, O puritanismo nasce na Inglaterra, na realidade, entre exilados anglicanos, que estavam fugindo da perseguição da Maria Tudor, da Maria Sanguinária, depois trazem o movimento. Eram os puros, queriam purificar
a Igreja da Inglaterra daquilo que eles consideravam excesso de catolicismo, daí vem a palavra puritanos. Tinha uma super ênfase na questão doutrinária, era a grande obsessão deles, era a reta doutrina, para usar a expressão do Huber, né? A ortodoxia, né? A doutrina verdadeira. São eles que vão produzir no século XVII a Confissão de Fé de Westminster, na famosa Assembleia de Westminster e tal. E, paralelamente, na segunda metade do século XVII, lá na Alemanha, surge o movimento pietista, que tinha uma outra pegada, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o Spener, fundador do pietismo, a ênfase dele não era na questão doutrinária como era dos puritanos, mas era na experiência pessoal. Ele entendia que a religião estava muito fria, muito acadêmica, muito distante da realidade das pessoas, que as pessoas precisavam elas terem uma experiência com Deus e não essa experiência intermediada pela instituição eclesiástica, que era o que acontecia de fato, né? Tinha se tornado uma coisa muito cultural. Muito bem, no século XVIII, o Wesley, que é um ministro anglicano, ele, em função de experiências pessoais, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas por influências que ele recebe, inclusive, do movimento morávio, dos irmãos morávios, ele acaba trazendo para dentro do metodismo as ideias e as posturas pietistas, o conversionismo, a ideia de perfeccionismo. Essas ideias do metodismo, casando princípios puritanos com princípios pietistas, vão encontrar nos Estados Unidos um terreno muito fértil. E por que eu acho importante fazer essa ligação? Porque é exatamente dos Estados Unidos da América no século XIX que os missionários virão aqui para o Brasil e vão trazer, as igrejas vão fundar, quer dizer, vem imigrantes europeus fundar igrejas aqui também, luterano, anglicano, mas essas igrejas que a gente chama de evangélicas, né, históricas, elas são trazidas por esses missionários no século XIX. E as marcas desse, que eu vou chamar aqui agora, Pamela, de puritano-pietismo, desse movimento puritano-pietista, melhor dizendo, ele tem como características principais, em primeiro lugar, a ideia de santidade, aquele famoso movimento holiness do século XIX, a ideia de santidade como negação do mundo. Isso é importantíssimo. Essa é uma característica primária das igrejas evangélicas estadunidenses no século XIX e não pode ser esquecido. Santidade como negação do mundo, como rejeição do mundo. Se você se deixar levar pelas alegrias, pelos prazeres, pelas diversões, pelas facilidades que o mundo te oferece, isso vai te levar para o inferno. Seu final de vida vai ser no inferno. Então, se você quiser viver com Deus, o caminho é estreito, você tem que abrir mão dos prazeres, você não pode ir em teatro, você não pode ouvir música do mundo, aquele antigo quadro, Os Dois Caminhos, vocês devem conhecer, ele retrata muitíssimo bem isso, muitíssimo bem. Se alguém não conhece, basta colocar lá no Google, quadro Os Dois Caminhos, vai encontrar esse quadro, porque ele retrata essa ideia que eu estou colocando, que vem inclusive também lá do Peregrino, um livro tão exaltado, né? Mas que é um livro, inclusive, do ponto de vista da literatura, muito ruim, né? E que exalta exatamente essa ideia de uma santidade como negação do mundo, ou seja, ser salvo e ser cristão é negar absolutamente o mundo. Essa é uma característica, como eu disse, muito importante nas igrejas evangélicas estadunidenses do século XIX. Junto com isso, eu destacaria uma segunda característica que está tudo ligado com esse movimento puritano-pietista, é o que se chamou na época de teologia da igreja espiritual, ou doutrina da igreja espiritual, que tinha por pano de fundo a questão da escravidão. Porque vocês sabem, os americanos, norte-americanos, eles se entendiam desde a fundação lá dos pais peregrinos, início do século XVII, como o povo escolhido por Deus. Quer dizer, Deus escolhe pessoas e povos ao longo da história. Lá no Antigo Testamento foram os hebreus e os libertou do Egito. Agora, então, ele estaria escolhendo os puritanos ingleses, os libertou da Inglaterra, da opressão dos monarcas ingleses, da perseguição religiosa. Eles atravessaram o Atlântico, assim como os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, e assim como Deus deu Canaã lá, deu as terras aqui. E aí, eles assumem essa terra, e aí eles se achavam o povo cristão por excelência, o povo escolhido. A pergunta é,
como pode o povo cristão, por excelência, ter escravos? Pastores tinham escravos, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, de seminários tinham escravos, onde se formavam os pastores. Como é que você justifica isso? Aí eles vão fazer um contorcionismo teológico para se justificar a situação. Eles não querem abrir mão dos escravos. Isso se dá, obviamente, especialmente no sul dos Estados Unidos, dentro das igrejas batistas, presbiterianas. E aí eles vão dizer o seguinte, que na realidade havia duas formas. Uma delas dizia que, por isso o nome doutrina da igreja espiritual, que a igreja não deveria se meter em questões civis, que essa questão da escravidão era uma questão civil, de uma lei civil, e que a igreja tinha que tomar conta da alma das pessoas. Essa era uma forma de se justificar isso. Né? Você descola, né, a missão da igreja dessa questão social. Isso teólogos católicos, diga-se, Pâmela, fizeram aqui também na América Latina, né? Os jesuítas. Né? Mas havia uma segunda maneira. Quem mostra isso de maneira exemplar é o João Chaves, no livro que ele lançou no ano passado, A História da Escravidão, ou A Escravidão entre os Batistas Brasileiros. Né? Eu recomendo muito a leitura, fiz até uma live com o João sobre isso. Eu tenho esse livro aqui, é maravilhoso. Se chama O Racismo na História Batista Brasileira, uma memória inconveniente do legado missionário. Excelente pesquisa do João Chaves. Desculpa, eu falei escravidão, eu sempre confundo. É isso aí, é o racismo. Eu tenho o e-book dele, o racismo. Muito bem. E ele mostra, por exemplo, ele dá se você leu, você vai se lembrar, um pastor batista no século XIX, ele indo para o púlpito da sua igreja num domingo e dizendo, olha, hoje eu vou pregar sobre a escravidão, porque esse é um tema que está na Bíblia. E aí ele começa a dizer, olha, a Bíblia defende isso, Deus defendeu isso, Jesus defendeu isso, Paulo defendeu isso. Então ele fala, não é que a gente não possa ter escravos, não é que a gente não possa falar. Ele inverte, ele diz o seguinte, nós temos a obrigação de ir para o púlpito e pregar sobre isso e defender isso, porque isso está na Bíblia como qualquer outro mandamento divino. E ele chega a dizer o seguinte, quem não está fazendo isso está traindo a fé, está traindo Deus. Então o púlpito da igreja, ele deve ser utilizado para se defender a escravidão. Então, eu estou mostrando aqui algumas dessas heranças que vêm desse movimento puritano-pietista, dessa visão puritano-pietista da fé. Né? E isso que você mesmo apontou, né? De uma fé individualizada, que tem a ver com essa santidade também individualizada, que se esquece dessa questão ética mais ampla, coletiva, de transformação das estruturas. Aí a gente poderia falar tantas outras coisas. A gente pensando assim, o Vanderlei, que o cristianismo nos séculos ali 15 e 16, vamos pensar assim, né? Tem esse desdobramento que a gente conversou, mas do ponto de vista brasileiro, o cristianismo vai chegar aqui primeiro numa fragata europeia com a roupagem católica como religião oficial, proibido qualquer outro tipo de confissão. E lá por 1800 e alguma coisinha, vai chegando aí essa jornada que você está falando de escravistas, de estrangeiros, que têm outros interesses aqui, mas que acabam utilizando da ideia da missão para ser um subterfúgio para estar aqui no país. Né? Então, de uma sorte ou de outra, os caminhos do cristianismo brasileiro, eles são abraçados no colonialismo, na hierarquização, no imperialismo, na escravatura, como você está falando aí. E aí vamos pensar assim, talvez valha a pena você fazer um recorte para a gente sobre esses caminhos do protestantismo brasileiro e o quanto talvez isso reflita na nossa cultura de fé hoje, assim, né? Como é que você, de repente, sistematiza para a gente assim, essa chegada do cristianismo, essa dispersão a partir dessa lógica de homens mesmo, né, escravistas, né, mercadores, enfim, essa disputa que é possível notar, né, do cristianismo da Igreja Católica para o protestante, e até quanto que isso interfere para a gente de uma visão hoje, né, olhando assim para o cristianismo, até quanto que isso está no nosso DNA. Como é que você traça para a gente esses caminhos assim, do protestantismo? A gente tem que sempre considerar a pluralidade do protestantismo que veio para o Brasil. Né? Você citou aí rapidamente, início do século XIX, começa a chegada dos europeus naquela política de imigração motivada pelo governo da época, Dom Pedro I, especialmente Dom Pedro II.
Então vem os ingleses anglicanos, vem os alemães luteranos, é o que se chama aí classicamente de protestantismo de imigração, né? Quer dizer, não haviam intenções missionárias de conversão, até porque a legislação da época, inclusive, proibia qualquer tipo de proselitismo, inclusive proibia igrejas, a construção de igrejas que não fossem católicas, né? E aí houve ali a permissão, o Tratado de Livre Comércio assinado entre o governo português e a Inglaterra. Há um artigo lá que permite, né, outras religiões aqui no Brasil, mas não podia se construir igreja e tal. Então, até hoje, a gente percebe, né, tanto a igreja luterana quanto a igreja anglicana, mas especialmente a luterana, a maioria dos membros são descendentes de alemães, a esmagadora maioria. Ainda carrega essa germanidade, essa etnicidade é muito forte na igreja anglicana, na igreja luterana. Na igreja anglicana não tanto, mas são duas igrejas tipicamente étnicas, né? E aí é em meados desse século que vão começar a chegar essas outras igrejas que a gente chama de protestantismo de missão. O primeiro, curiosamente, não é um norte-americano, é um europeu, um médico escocês, Robert Calley, mas ele é dessa linha puritano-pietista. Então ele funda a Igreja Congregacional no Rio de Janeiro e aí em seguida presbiterianos, batistas e tal. Aí, levando em consideração essa pluralidade, há documentos que mostram o seguinte, pensando nesses missionários estadunidenses. Há aqueles que eram contra a escravidão, até porque a gente tem que lembrar que vieram missionários do norte dos Estados Unidos e vieram missionários do sul dos Estados Unidos, mas haviam aqueles que não eram contra, muito pelo contrário, eles eram a favor. O casal Bagby, fundadores da Igreja Batista em Salvador, e Taylor, eles não tinham nenhum problema com a escravidão. Eles vêm de seminários escravagistas, de uma formação teológica escravagista, né? O João Chaves mostra aí nesse livro, eles são recebidos por escravos da senhora que ia hospedá-los assim que eles chegam no Brasil, e os escravos levando as bolsas, eles não fazem nenhum tipo de comentário assim de, nossa, né? Poxa, ainda tem escravo. Ao contrário, esses americanos, inclusive, que vieram, esses batistas que vieram para o Brasil e fundaram a colônia americana em Santa Bárbara do Oeste, que acabou virando a cidade americana, eles vieram exatamente porque eram escravagistas, porque perderam a guerra civil, vocês sabem disso, né? E aí eles foram em busca de países em que ainda havia escravidão e vieram para cá por isso. Eram batistas, eram presbiterianos. E esses pastores vêm para cá inicialmente para atender essa comunidade e depois acabam fundando igrejas voltadas para brasileiros também. Mas a gente tem que dizer que haviam aqueles que eram contra a escravidão. O próprio Dr. Robert Calley, ele chega a expulsar um membro da igreja dele. Ele primeiro instou com o cara para poder abrir mão de um escravo, o cara não quis fazer isso, ele expulsou o cara da igreja. Eu destacaria, nesse momento, o pastor brasileiro Eduardo Carlos Pereira. O Eduardo Carlos Pereira escreveu um livreto lá no século XIX, eu consegui uma cópia desse livro, por incrível que pareça, na biblioteca do Congresso Americano, que eu fui conseguir achar, na verdade, com um amigo meu que achou para mim lá e mandou uma cópia para mim. Ele fala de maneira muito contundente contra a escravidão. Então, você tem essas posições distintas, né? Só que ali a gente já percebe que o protestantismo brasileiro, ele tem múltiplas vozes, ele não tem uma única postura. Há um relato de um missionário americano que pensou em escrever um texto rebatendo o pastor Eduardo Carlos Pereira, afirmando a necessidade da escravidão, sustentando a escravidão. Ele parece que acabou desistindo depois de não escrever esse texto, mas há um relato sobre isso. O Vicente Temudo Lessa registra isso no seu livro sobre a história do protestantismo no Brasil. Então, logo no início, Felipe, nós já temos marcas de um protestantismo mais conservador e de um protestantismo mais libertário. Sempre a gente tem que se perguntar sobre isso. Quando a gente fala de protestantismo, de qual protestantismo a gente está falando, né? Porque sempre tem essas diferenças, né? Eu diria que um protestantismo mais progressista, ele começa a se formar no Brasil, especialmente no início do século XX. E eu destacaria aqui duas figuras, um presbiteriano e um metodista. O presbiteriano é o Erasmo Braga. Se alguém não conhece Erasmo Braga ainda, vale muito a pena ler sobre ele. Há um livro biográfico dele, do professor Alderi de Souza Matos, lá da Universidade Mackenzie, que, se não me engano, é a tese de doutorado dele defendida lá na Universidade de Boston.
o Erasmo Braga foi uma figura impressionante, um sujeito polivalente, né? Como a gente costuma dizer, um workaholic, né? Ele fez de tudo, ele era pastor, ele era professor, ele era gramático, ele lutou pela transformação da educação no Brasil, ele produziu uma série chamada Série Braga, que era para o ensino das primeiras séries do ensino fundamental, né? Isso teve mais de 100 edições, foi utilizado em todos os estados do Brasil. Ele fez parte do Instituto Histórico e Geográfico, ele militou no movimento ecumênico e ele sonhou com a unidade dos evangélicos no Brasil. Ele que idealizou a fundação da Confederação Evangélica do Brasil, acabou morrendo prematuramente em 1932, como a grande figura da época, né, do protestantismo brasileiro, e junto com ele um missionário americano, Hugh Tucker, que fundou o Instituto do Povo no início do século XX, no Rio de Janeiro. Foi a primeira instituição filantrópica do país. Esse Instituto do Povo, ele tinha de tudo um pouco. Ele era escola profissionalizante, ele era creche, ele ajudou no combate à febre amarela no Rio de Janeiro. Então, você já tem se configurando esse protestantismo progressista e ecumênico no início do século XX, eles não são os únicos, eu estou citando os dois aqui, haviam outras pessoas. Vocês devem saber também, Felipe, eles chegaram a formar um seminário chamado Seminário Unido. Aliás, foi daí que inspirou o nome da nossa faculdade. Era um seminário, a ideia deles era o seguinte: ao invés de cada denominação ter um seminário, vamos fazer um único para todo mundo, tem professor de todas as denominações e a gente forma todo mundo ali. E isso chegou a ser feito. Foi fundado em 1919 no Rio, Seminário Unido. Funcionou, se não me engano, por uns 10 anos, mais ou menos. Depois acabou não indo em frente, porque ficou querendo, não, a gente quer ter o nosso seminário, né? E acabou pendendo para isso, né? Com a morte do Erasmo Braga, os seus amigos que militaram com ele em muitas instituições, alguns chamam, Felipe, de ecumênicas, outros chamam de panprotestantes, porque não eram ecumênicas num sentido mais amplo como a gente usa hoje, né, com católicos e tal. Reunia protestantes, né, era um panprotestantismo, né? Então, pessoas como Epaminondas Melo do Amaral, Miguel Riso Júnior, aí eles vão fundar a Confederação Evangélica do Brasil em 1934, 2 anos depois da morte do Erasmo Braga. Esse Epaminondas Melo do Amaral, ele escreveu um livro chamado Magno Problema. Eu tenho esse livro também, publicado, eu acho que também em 1934. Ele acreditava piamente que seria possível os evangélicos brasileiros se unirem numa única igreja. E ele defende isso, ele tem um plano de ação para isso nesse livro dele. Em detalhes, ele enfrenta todas as dificuldades. Mas isso não seria possível por causa disso. Ele enfrenta e ele dá um plano, passos de como seria uma reunião orgânica de todos os evangélicos numa única igreja, com respeito a diferenças doutrinárias, a diferenças litúrgicas, e defende isso lá. Quer dizer, havia esse tipo de utopia. Também, não sei se vocês sabem, chegou a haver um diálogo entre a cúpula da Igreja Presbiteriana e Metodista para se unirem numa única igreja. Por pouco isso não aconteceu. Os presbiterianos, num primeiro momento, tiveram certa resistência. Algumas décadas depois, a iniciativa partiu de presbiterianos, aí foram os metodistas que tiveram alguma resistência, mas isso quase acontece. Então havia muita cooperação e inclusive, diálogo nessa direção. Bem, esses caras, só para finalizar, esses caras eu acho que eles preparam o terreno para isso que eu chamaria de um protestantismo mais progressista, né? O terreno está preparado ali a partir da década de 20, da década de 30, mas ele avança realmente, ele se torna, diria, substancial a partir da década de 50. Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito, e você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se/ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, produzindo conteúdos de espiritualidade libertária e antifundamentalista, contribua pelo nosso Pix, que é o CNPJ 3069 04820000110.
A gente agradece a sua ajuda. Eu fiquei muito curiosa com essas referências que você deu, porque, assim, eu gosto muito de estudar, né, a influência das mulheres protestantes no campo da educação. Mas eu tava querendo seguir um caminho que desse mais destaque a esse meio progressista evangélico mesmo. E aí você acabou dando pra gente muitas referências masculinas, mas eu queria saber se você também teria referências de lideranças femininas nesse momento. Eu sei que elas não vão ser oficiais, né, porque elas não são reconhecidas ali pela instituição propriamente dita, mas o trabalho delas vai ser muito mais de bastidor, né? E aí eu queria saber se você poderia citar algumas aqui do Brasil, a gente ficaria super grato. Tá. Na Confederação Evangélica do Brasil, só que você vai me matar, Pamela, porque eu não consigo lembrar o nome dela agora, o que é uma grande falha da minha parte. Mas a Confederação Evangélica do Brasil, ela foi um guarda-chuva sob o qual você tinha vários departamentos. Você tinha um departamento na Confederação... Primeiro, qual que era da Confederação Evangélica? O que os caras se perguntavam na época era o que o protestantismo brasileiro pode contribuir para o país? Essa era a questão, ou seja, já tinha esse viés social-político, né? Então eles têm um departamento de educação, eles têm um departamento voltado para a juventude, tiveram um departamento, pasmem, voltado para a reforma agrária, inclusive implementaram um programa de reforma agrária, que eu posso depois dar alguns detalhes, se vocês quiserem. Mas sobre a sua pergunta, o departamento de educação ficou sob responsabilidade dessa mulher evangélica que, desgraçadamente, me falha aqui a memória sobre o nome dela. E ela liderou de uma maneira tal, Pamela, esse departamento, em que ela desenvolveu um plano de alfabetização nacional. Foi uma espécie de precursor de um plano que depois o governo brasileiro implantou, eu não sei se na década de 60, 70, chamado Mobral. Quer dizer, muito antes disso, ela criou esse plano de alfabetização, obviamente o analfabetismo era altíssimo, e esse plano foi implantado, consta em mais de 300 escolas espalhadas por vários estados do Brasil. Foi uma figura importantíssima, né? E que eu cometo aqui esse pecado de realmente esquecer o nome dela. Vou citar um outro nome que não está dentro desse contexto da Confederação Evangélica das Igrejas Históricas, mas que não pode ser esquecido, é do mundo pentecostal, que é a Frida Wingren, né? Que foi estudada provavelmente aqui no Brasil. Quem mais estudou foi o Gedeon sobre a Frida, né? E tem um texto belíssimo sobre isso, em muitos detalhes, e mostra que ela era uma mulher vanguardista, uma mulher com alguns aspectos que a gente chamaria hoje de feministas, com liderança, e o marido dela, o Gunnar, que curiosamente, eu não sou da Assembleia de Deus, mas eu acho interessante isso. Quando a gente conversa com o pessoal da Assembleia, normalmente fala-se muito do Daniel Berg. Aparece mais o nome do Daniel Berg e não tanto do Gunnar. Bem, pode-se até justificar que o Gunnar foi embora lá na década de 30 e logo depois morreu. E o Daniel Berg viveu mais de 40 anos aqui, morreu, se não me engano, no início da década de 60. Isso pode ser um aspecto, mas tem um outro que eu acho. O Gunnar Wingren, ele não se encaixou numa determinada, que eu chamaria camisa de força, que se criou na época nas Assembleias de Deus no Brasil. Ele defendia, vocês devem saber isso, na famosa inauguração da Convenção Geral da Assembleia de Deus em 1930, lá em Natal, ele defendeu o Ministério Feminino. Então, não era só a Frida que ela enfrenta o marido, ela era uma mulher de vanguarda e ela recebia apoio do Gunnar, quer dizer, ele também tinha uma cabeça avançada, né, nesse aspecto, né? E aí o Gedeon mostra isso em muitos detalhes, né? Mais de 40% dos artigos escritos lá no Mensageiro da Paz eram escritos por ela. Ele era um cara muito doente, tanto é que morre logo depois. Ela assumiu o púlpito da igreja diversas vezes. Ela liderava a boa parte da Assembleia de Deus na época. E ele vai embora do Brasil exatamente porque eles detonam com eles nessa reunião de 1930. E ele fica desgostoso. Um ano depois eles foram embora. E logo depois, quando eles chegam na Suécia, ele morre. E aí o Gedeon vai mostrar aquela história horrorosa, né, de que ela quer voltar para o Brasil com 4 filhos, ela não recebe apoio da igreja, ela consegue dinheiro para uma passagem de trem para Portugal, para pegar um navio lá em Lisboa, e quando ela está dentro do trem com os filhos, chegam lá os presbíteros, líderes, não sei se eram presbíteros, líderes da igreja, diáconos, eu acho,
e retiram ela à força de dentro do trem e ela é internada num hospício. E eu vi, né, isso não é história da carochinha, porque eu estava em São Paulo na época, e o Gedeon me mostrou o documento que ele conseguiu na embaixada, com uma moça da embaixada da Suécia, o documento do sanatório. Estava escrito lá em sueco, eu não sei ler, mas a gente conseguia identificar algumas palavras, né? Dava para identificar algumas palavras, e foi isso que fizeram com essa mulher que tentou ser simplesmente uma mulher, um ser humano que tem autonomia, né, que tem... Agora, na história da convenção, você tem várias outras mulheres interessantes. Eu citaria 2 nomes aqui. A Billy Gammon, que foi quem liderou o departamento de mocidade, que morreu prematuramente. E alguns acham, aí já é uma especulação, de que ela teria sido morta pela ditadura, porque, de fato, a morte dela era uma moça, ela estava assim no auge da liderança. E ela apareceu na beira de uma estrada atropelada. Se não me engano, até na estrada, eu acho, de Belo Horizonte para Brasília, algo assim. Foi uma morte absolutamente inexplicável e chocante, né? E a outra, Jacqueline Skills, que liderou lá na Conferência do Nordeste, em 1962, em Recife, a área de cultura, arte e cultura. E ela tem um texto belíssimo, ela liderou tudo isso. Ela chamou, porque a conferência, que a gente pode falar daqui a pouco também no Nordeste, ela não foi apenas palestras, ela teve também exposições artísticas, e ela que liderou isso. Ela levou obras de Cândido Portinari, de Caribé, de artistas evangélicos, e teve todo um seminário com debates sobre isso. Foi uma mulher, uma moça muito interessante também, muito avançada. Vale a pena ler o texto que ela produz, que o seminário que ela organizou lá na Conferência do Nordeste, e como resultado final. Basicamente, para ser bem curto, o que ela propunha era um abrasileiramento da igreja evangélica, para ser bem direto. Assim. Então, Wanderley, pensando um pouco nesse um processo anterior, né, dessa mulher que você cita, que foi perseguida na ditadura, você até falou um pouco da Conferência do Nordeste, mas antes disso, existiram algumas figuras no Brasil que elas combateram, né, esse cristofascismo naquela época que foi surgindo. E uma dessas grandes figuras foi o Richard Shaw, que ele, inclusive, é uma das grandes referências para isso que a gente chama de teologia latino-americana também. Qual que é a importância do Richard Shaw para a igreja brasileira, né? E para esses movimentos de cristianismo militante de esquerda? A importância é imensa, Walter. Eu tive o privilégio de conversar com muitos pastores que conviveram com Richard Shaw, com vários. Ele esteve, inclusive, aqui em Vitória, se não me engano, foi em 2001, um pouco antes, mais ou menos um ano antes dele morrer, e os pastores da IPU, inclusive, me convidaram para o evento, que era o lançamento do livro dele com Valdo César sobre as igrejas pentecostais, e eu tive algum problema no dia que eu não podia, até hoje eu me martirizo por causa disso, mas então eu tive conversas sobre ele com o Joaquim Beato, com o João Dias Araújo, com o Rubem Alves. Eu conheci o Jovelino Ramos, está vivo ainda, vive há muitos anos lá, muitas décadas nos Estados Unidos. Eu encontrei com ele por um acaso no seminário de Princeton, num evento que estava acontecendo lá, organizado pelo Raimundo. E todos eles, e além de eu ter conversado, há os relatos, né, Walter, de que ele foi a figura essencial, quase, eu acho que eu vou exagerar aqui um pouco, mas é quase que um divisor de águas, é um certo exagero, eu estou colocando isso com um certo exagero. Quem não conhece, quiser conhecer, eu indicaria 2 textos. Primeiro, a autobiografia dele, Surpreendido pela Graça, publicado no Brasil pela Record. Vale muito a pena ler, é um livro gostoso de ler, ele conta em detalhes a história de vida dele, as ideias, os problemas e tal, vale realmente a pena ler. E segundo, é um livro escrito pelos amigos dele sobre ele, livraço, Walter, De Dentro do Furacão, organizado simplesmente pelo Rubem, publicado em 1985. Então os amigos escreveram, cada um escreveu um capítulo sobre o Shaw. O primeiro capítulo é do Rubem, e é belíssimo o capítulo, logo já na primeira página, aquele jeito poético do Rubem escrever, e ele mostra como que aquele homem foi assim, como que foi quase como uma aparição para eles. Quer dizer, o Rubem era de Lavras, interior lá de Minas, criado no presbiterianismo tradicional, e de repente ele é aluno em Campinas e chega esse homem lá. Ele falou que ele compara como alguém que está apontando para o céu, e eles estavam sempre olhando para baixo, e de repente eles começaram a olhar para cima.
Quer dizer, o Richard Shaw tem uma história, então, de Dentro do Furacão, né? Também tem texto do Jovelino Ramos e alguns textos do próprio Shaw, lá no final, acho que 3 textos dele. Tá, o Shaw, você sabe, Walter, ele antes de vir para o Brasil, ele é formado no Seminário de Princeton, ele passou 10 anos na Colômbia. E ele viveu numa favela na Colômbia. Os missionários americanos viviam numa espécie de vila. E ele não quis viver com os missionários, foi motivo de chacota, inclusive. Ele quis viver lá na favela. E ele lidou ali com jovens marxistas. Então ele cita isso várias vezes, o quanto isso mexeu com a cabeça dele. Ele já vinha de uma formação lá do seminário em que ele sofreu o que ele chama de... Essa foi a minha primeira conversão, a influência que ele recebeu do John Mackay, que também tinha sido missionário aqui no Peru, depois lá em Lima, depois em Montevidéu. Então, o John Mackay não era um norte-americano típico. A cabeça dele tinha passado por uma brutal transformação por causa da experiência dele na América Latina. E ele se tornou presidente de Princeton. E é o Mackay o grande responsável pela transformação do Seminário de Princeton. Calhou do Richard Shaw estudar em Princeton exatamente nesse período e sofre uma baita influência. Por causa disso, vem para a Colômbia, fica 10 anos na Colômbia, retorna para os Estados Unidos e, por uma série de acontecimentos, que não vem ao caso relatar, ele acaba parando aqui no Brasil no início de 1953, na virada de 52 para 53. E o que ele vai fazer no Brasil? Eu vou alistar aqui 4 coisas. Tá? Primeiro, ele vem especificamente para trabalhar com o movimento de estudantes evangélicos, que era liderado por um pastor presbiteriano chamado Jorge Mota. Era a UCEB, né? A União Cristã dos Estudantes do Brasil. Segundo, paralelamente a isso, já que ele estava aqui, aproveitaram para ele se tornar professor do Seminário Presbiteriano de Campinas, que naquela ocasião era considerado o seminário mais importante da América Latina. Terceiro, ele começou a fazer um trabalho com a mocidade, especialmente com a mocidade presbiteriana, mas não apenas. Como eu disse para vocês, havia muita diálogo e muita cooperação entre as denominações e os jovens se uniam para fazer eventos em conjunto, e o Richard Shaw foi chamado para falar nesses eventos. Então ele acaba influenciando batistas, congregacionais e outros. E quarto lugar, essa foi a quarta coisa que ele fez, para ser exato, em 1955. Ele fundou, junto com Valdo César, um sociólogo presbiteriano da família Len César, né? Lá da Ultimato, por exemplo, do Elvin César e tal. Eles dois fundaram, em 1955, o setor de responsabilidade social da igreja na Confederação Evangélica do Brasil, que é a idealizadora das ações mais ousadas quando a gente fala num protestantismo militante e progressista no Brasil. Então, assim, ele influenciou gerações de pastores. Não houve um, Walter, que eu tenha entrevistado ou que eu tenha conversado informalmente. Quando eu perguntava como tudo começou, eu falei, mas como é que deu esse clique na sua cabeça? Todo mundo voltava, Richard Shaw. Curiosamente, um missionário americano, mas que teve toda essa vivência na Colômbia. Depois ele volta para fazer o doutorado com o Paul Lehmann, que eu citei agora há pouco. O Paul Lehmann, ele diz, foi a segunda conversão na vida dele. Ele foi estudar com o Reinhold Niebuhr, no Seminário Unido, lá de Nova York. Porque o Reinhold Niebuhr era o grande teólogo da época nos Estados Unidos. Mas ele percebe, ele diz, que o Reinhold Niebuhr, ele falava do marxismo, mas ele não tinha experiência prática. Ele não conhecia o povo como ele conheceu na Colômbia. E o Paul Lehmann vai fazer uma palestra lá a convite do Niebuhr, e aí ele conhece o Lehmann e ele fala, ali eu achei o cara que entendia do que eu estava falando e o que eu estava querendo. Aí ele vai fazer o doutorado e vem para o Brasil. Então ele traz, basicamente, eu numa conversa com o Rubem, em 2012, Pamela, Walter e Felipe, nós realizamos na Faculdade Unida aqui em Vitória, a Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, a Conferência do Nordeste 50 anos depois. Foi uma grande comemoração dos 50 anos. Aí chamamos o pessoal que estava vivo ainda, né? Tinha outros que estavam vivos, mas não deu para chamar, mas o Beato veio, o Rubem veio, o João Dias veio. Aí nós ampliamos, né, para outros momentos, aí chamamos o Anivaldo, o Zuínglio, que a gente faz uma homenagem, inclusive nesse momento a ele, né? Faleceu agora, dia 19, tristemente, grande amigo, o Bittencourt. O que eu queria dizer é, nós aproveitamos para gravar um documentário com eles, e esse documentário está disponível no YouTube, chama-se O Sonho Ecumênico,
E o Rubem, na conversa ali nesse documentário, nós perguntamos para ele sobre o que é que tinha acontecido na cabeça deles em função desse contato com o Shaw. E ele diz o seguinte, olha, eu era aquele crente que queria salvar a vida, a alma, eu queria converter pessoas, queria levar as pessoas para o céu. De repente, ele falou assim, a gente sonhava desse tamanhozinho, de repente esse homem fez a gente sonhar com o mundo, a gente queria salvar, era o mundo, mas salvar não no sentido clássico, tradicional, salvar no sentido de transformar o mundo. Ele falou que ampliou a cabeça. O primeiro livro que o Shaw publica no Brasil, em português, era Fé e Revolução. Fé e Revolução. O título é um pouco mais longo do que isso, mas esse binômio aí. Então, uma coisa que pode parecer boba para mim e para vocês hoje, a igreja ela tem que viver fora dos seus muros. A gente fala muito isso, até em pregações, né? Mas isso lá na década de 50, e da forma como o Shaw colocava, foi absolutamente revolucionário, né? Transformador. Então quer dizer que eu não sou o primeiro pastor marxista do Brasil, Vanderlei? Já teve outro? Não, quando você lê o Shaw, essa autobiografia dele, ele diz o seguinte, eu não era comunista, eu não era marxista. Mas, ao mesmo tempo, dá a impressão que ele era. E eu não tenho nenhum problema com isso, obviamente. Ele fala assim, nós temos que reconhecer que a ação dos jovens marxistas que ele presenciou estavam fazendo nas comunidades pobres aquilo que as igrejas não estavam fazendo e que precisavam ser consideradas. Ele usa até expressões assim muito piedosas, falando, olha, quem sabe Deus está querendo falar com a gente através disso, nós precisamos aprender com esses jovens e tal. Mas ele, em alguns momentos, ele chega a dizer o seguinte, a saída é a hermenêutica marxista, a saída é a proposta marxista. Ele fala isso em alguns momentos com todas as letras, né? Agora, boa parte daqueles pastores que foram acusados de comunistas, né? O Beato foi acusado de comunista, eu acho que vocês já sabem dessa história, né? Ele dizia que, na época de eleição na igreja, havia um que era ecumênico, e aí o adversário dizia bem rápido, assim, no púlpito, ele é ecumenista, falava ecumenista. Para poder, no ouvido das pessoas, eles não sabiam se estava falando ecumenista ou comunista, que misturava numa única coisa. Uma vez eu perguntei, assim, de bate-pronto para o Beato, falei, vocês eram comunistas? Ele falou, não, eu não era comunista, eu me inspirava era nos profetas do Antigo Testamento, os profetas que enfrentavam o rei, que enfrentavam a opressão, que denunciavam a opressão. E, curiosamente, a palestra do Beato, lá na conferência de 1962, foi sobre os profetas, né, e as transformações sociais. O João Dias dizia, eu só precisava do conceito de reino de Deus, que é a palestra dele na conferência. Ele dizia, olha, o reino de Deus, gente, a gente tem que parar de pensar em termos transcendentes, de que a gente vai tirar as pessoas desse mundo para levar para o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é justiça e é paz. O reino de Deus é para ser colocado em prática aqui, né? Tem que ter desdobramentos nesse momento. Então, são conceitos que estão na Bíblia, estão no texto, estão ali no Novo Testamento, né? Você sabe disso, Felipe, que há teóricos, inclusive, que procuraram relacionar as teorias marxistas com muitas teorias cristãs que têm a ver com o comunismo no sentido do bem comum, da transformação da sociedade no bem comum. Então, Vanderlei, agora que você já explicou para todos nós, né, esse cenário, a gente também queria que você explicasse para quem não conhece qual a relevância do que foi a ISAL, né? O que foi esse evento? O que ela significou para esse protestantismo militante? ISAL é a sigla para Igreja e Sociedade na América Latina. Esse movimento progressista de teólogos progressistas aqui no Brasil. E aí a gente tem que destacar o Rubem Alves, né? Para mim, eu falei uma vez isso para o Felipe, eu considero o Rubem o maior teólogo que o Brasil já produziu. Quer dizer, eu fiz teologia, mas eu não sou teólogo, assim, eu fiz filosofia também, mas eu sou filósofo, porque eu fiz filosofia. Eu fiz um curso de licenciatura em filosofia. Eu estou falando de teólogo como uma pessoa que desenvolve uma escola própria de pensamento. Esse é o teólogo, o Moltmann desenvolveu uma escola própria de teologia, né? O Rubem, que é a chamada teopoética, né? O Rubem, ele desenvolve uma escola de pensamento teológico, uma lente, uma forma de se ler e de se pensar e de se fazer teologia que eu acho que nenhum outro teólogo ou teóloga no Brasil tenha feito, né? Então eram pessoas como ele e outros da época que se juntaram na América Latina com esses mesmos propósitos. Ou seja, esse mesmo movimento progressista que eu estou descrevendo em rápidas palavras aqui, havia isso também
na Colômbia, havia isso também na Argentina, havia no Peru, havia no Equador, e eles resolvem, então, se juntar. E um detalhe aí, tá, Pamela, importante. Se havia esse mesmo movimento teológico aqui no Brasil progressista, vamos ampliar um pouco a discussão, haviam os mesmos movimentos políticos e ideológicos em toda a América Latina. Há um pano de fundo aqui que afeta tudo o que a gente está dizendo aqui nessa nossa conversa. O pano de fundo é o contexto da Guerra Fria, dessa polarização política e ideológica do mundo. Isso tem que ser sempre considerado quando a gente conversa sobre essas coisas, especialmente nas décadas de 50, 60 e 70. Temos que nos lembrar que a Revolução Cubana é de 1959. Quer dizer, a Revolução Cubana, ela foi um sopro de esperança na América Latina. Quer dizer, os jovens, especialmente, obviamente, sempre os jovens, né? Eles acreditavam naquela utopia da possibilidade da transformação de um outro mundo possível. E aí os norte-americanos, os estadunidenses, os Estados Unidos arregalou um olho desse tamanho para aquilo que ele considerava o seu quintal, falou, isso não pode ser assim. Então, está fartamente documentado também, vocês sabem disso. Tem documentários, tem livros como Os Demônios Descem do Norte, do Décio Monteiro de Lima, e documentos oficiais. Isso não é a teoria da conspiração. Tem documento oficial que está disponível na internet, que houve a intervenção do governo norte-americano nesses vários países para se implantar regimes ditatoriais de direita. Então, todos esses... Por que eu estou falando? Porque todos esses teólogos progressistas da América Latina percebem esses movimentos. Qual que era a proposta, Pamela, do Richard Shaw? Ele dizia o seguinte, nós temos o texto bíblico e nós temos a situação atual, o contexto, é o que ele chamava de contexto. A mensagem e o contexto, são essas duas palavras que ele usa. O contexto é esse aqui. Eu preciso ter uma hermenêutica tal que transforme esse texto, essa mensagem, ou que faça com que essa mensagem ela faça algum sentido para esse contexto. É isso que ele quer fazer. Ele quer juntar a mensagem e o contexto. Ora, o nosso contexto não é o contexto do século XVI, não é o contexto lá do primeiro século. É esse contexto latino-americano, vivendo essa situação social e política. Você há de ler, de ter uma chave hermenêutica que abra esse texto, que abra essa mensagem de maneira tal que ele faça sentido para esse contexto. Então, esses caras, eles se juntam nesse movimento chamado Igreja e Sociedade. Pamela, por que Igreja e Sociedade? Porque é isso que nós temos. Você tem a igreja de um lado, a sociedade do outro. A grande questão é como é que você casa essas duas coisas? Como é que você relaciona essas duas coisas? É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente é cristão. Não é para levar para o céu, até porque, como já dizia o Shaw, a gente não costuma dizer que Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu? Então acabou essa conversa, mas não tem mais o que fazer sobre isso. Não vai fazer nenhuma diferença, eu não posso acrescentar uma vírgula nisso, nem para mais, nem para menos. Então esquece isso, porque isso já está sacramentado, né? Então vamos nos focar na missão aqui. E o que nós temos é isso, de um lado a igreja e de outro lado a sociedade. Como é que nós vamos casar isso? Aí tem gente achando que vai casar isso com teologia calvinista do século XVI. Tem gente que acha que vai casar isso com teologia arminiana do século XVII. Bom, paciência, não vou gastar tempo com isso, não vou perder tempo com isso. Nós temos... aí é o Shaw, como sempre é o Richard Shaw. Qual é a chave hermenêutica que eu preciso hoje? Agora a gente está falando 50 anos depois dele, estamos nisso que a gente chama de pós-modernidade, estamos no século XXI, com a revolução digital, com tudo isso que eles não enfrentaram lá. Vocês que são pastores, né? Vocês estão enfrentando uma situação que eu não queria estar na pele de vocês, né? Como é que você pastoreia uma comunidade nesse troço chamado pós-modernidade, né? Como é que você usa, que chave hermenêutica você usa para abrir a mensagem para essa situação, para esse contexto específico? Como é que você alcança? Como é que isso se torna relevante? Como é que isso se traduz para os dias de hoje? Era o que eles queriam fazer lá. E é o que a gente deve continuar insistindo em fazer hoje. O ISAL foi isso, a tentativa de se entender essa relação, só que aí num nível latino-americano. Se você tem o pessoal aqui da Confederação Evangélica lá botando, aí você agora tem um movimento em nível latino-americano. Eu só dou uma outra palavra e devolvo para vocês. Tem que lembrar que a Confederação Evangélica ela não é só progressista, não, tá? Ela tem conservadores e progressistas. Só que o que eu percebi lendo, isso foi uma leitura minha, é que não havia radicalismos. A turma... Lembra aquele período antes de 2013, que a gente convivia com os nossos parentes e amigos e estava tudo de boa, e depois de 2013 a gente começou a perceber que tinha problema onde a gente não imaginava? Pois é, eles conviviam bem. Cara, Bonés Ribeiro foi o maior
ditador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi presidente de 1966 até 78, o grande responsável pelas perseguições e expurgos. Ele era da Convenção Evangélica. Ele participou das primeiras reuniões do setor de responsabilidade social, se relacionava com o choque. O que eu li é que a radicalização política e ideológica que aconteceu no Brasil naquela época, muito parecido com o que a gente vive hoje, foi radicalizando as posições dentro das igrejas também, muito parecido com o que está acontecendo hoje. Então, antigos companheiros, uns mais progressistas, outros mais conservadores, que até conviviam com certa, digamos, certa fraternidade e respeito e até certa admiração, começaram a ter que fazer escolhas. Porque também não era só uma questão de porque eu não concordo com ele, era uma questão de sobrevivência política para muitos. Há o famosíssimo caso, me permitam falar isso aqui, porque isso é público, do pastor Almir dos Santos, metodista importantíssimo, uma referência do metodismo. Ele presidiu o setor de responsabilidade, ele presidiu a Conferência do Nordeste, era uma figura importantíssima. Mas a partir de 65, quando ele vira bispo da igreja, ele é nomeado bispo, ele vai se afastando desse movimento mais progressista. Eu não quero ser injusto com a memória e com a biografia dele, tá certo? A nossa vida de todos nós é como um livro que tem um monte de capítulo, né? Por causa de um capítulo pior, eu já escrevi meus capítulos ruins também, mas não é o livro todo. Mas teve isso, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que os caras, na hora H, ditadura militar, tá implantado. Se eu ficar do lado progressista, eu tô lascado. Então, ele já tinha uma tendência conservadora. E aí ele envereda, mas, quer dizer, ser conservador é uma coisa, o cara exacerbar e virar um ditador é outra. Coisa que aconteceu no caso do presbiterianismo, com a Amantina Renovação, com o Bonés Ribeiro e tal. Então, esse é um detalhe que a gente tem que lembrar também. Ou seja, o clima político ideológico afetou muito o que aconteceu nas igrejas naqueles dias. Aí você lê o edital do Jornal Batista, no domingo, na semana seguinte ao golpe militar. Apoio total. Deus interviu, ouviu as nossas orações e o perigo comunista está afastado. Está escrito isso lá. Eu tenho lá no livro que eu lancei esse ano sobre a história do protestantismo do Brasil, eu coloquei tudo lá. Os presbiterianos a mesma coisa. Os metodistas foram um pouco mais discretos, mais nitidamente também apoiaram. E aí vem a história da caça às bruxas, né? São histórias horrorosas, né? De pastores entregando membros de igreja. Aí em Belo Horizonte aconteceu coisas seríssimas na igreja metodista, vocês sabem disso. A juventude sendo perseguida, gente desaparecendo, gente sendo morta. O Zwinglio, meu amigo querido, falecido essa semana, foi preso no início da década de 70, passou 30 dias na cadeia. O irmão dele, Ivan Dias, é um dos desaparecidos. O presbiteriano Paulo Wright, tem muita amizade com a sobrinha dele, irmão do Jaime Wright, grande responsável pelo livro Brasil Nunca Mais, junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes. O pessoal fala muito do Paulo Evaristo Arnes. Paulo Evaristo Arnes assumiu publicamente que quem fez o Brasil Nunca Mais foi o pastor presbiteriano Jaime Wright. O Paulo Evaristo Arnes entrou com o peso do nome e do cargo dele, né? E claro que foi absolutamente essencial, não quero diminuir essa importância. Mas o Paulo Wright era deputado estadual por Santa Catarina, foi morto pela ditadura militar e desapareceram com o corpo dele. Então são coisas tristes, né? O Zwinglio contou uma coisa muito triste para nós aqui no Congresso de 2012. A mãe dele era líder das mulheres da igreja, né? A vida toda na igreja. Na igreja presbiteriana chama de SAF, né? Sociedade Auxiliadora Feminina. E disse que numa das reuniões de oração, ela pedindo oração pelo filho dela, o Ivan, que estava sumido, as mulheres falaram para ela que se isso estava acontecendo com ele é porque ela não havia criado ele corretamente nos caminhos da igreja. E o Zwinglio falou, a minha mãe nunca mais pisou numa igreja evangélica. Então, o Anivaldo, vocês conhecem a história do Anivaldo, né? Eu fiz uma live com o Anivaldo em março desse ano. Se alguém quiser conhecer, basta entrar lá no nosso canal, o canal da Faculdade Unida. A história do Anivaldo é chocante. Eu conheci em 2012, quando ele esteve aqui. Ele foi barbaramente torturado. Ele era um líder da mocidade metodista. E ele não tinha feito nada de errado, não tinha cometido crime nenhum, né? Porque hoje em dia se justifica muito, né? A ditadura fez porque os caras estavam pegando em armas e tinham que enfrentar mesmo. Primeiro que essa é uma outra discussão, absolutamente questionável.
mas se esquecem dos vários que foram mortos, que foram presos, que foram torturados, que inclusive eram contra armas. O próprio Partido Comunista Brasileiro era contra a luta armada. E o pior disso, vocês devem saber, eu acho que eu estou chovendo no molhado aqui para vocês, mas vocês devem saber que o Anivaldo foi entregue para as forças do DOI-CODE de São Paulo pelo bispo Sucassas e pelo seu irmão, que era pastor também, José Sucassas. E eles registraram no diário deles que um dia eles estiveram lá no DOPS e eles ganharam a carteirinha. E ele fala com orgulho, ele fala, finalmente conseguimos o credenciamento que a gente tanto esperava. Eles estavam credenciados como agentes dos serviços de repressão, o bispo Sucassas e o irmão dele, José Sucassas. E o Anivaldo, na época da Comissão Nacional da Verdade, o governo pediu perdão a ele, ele foi ressarcido por isso e ele teve acesso aos documentos. Só aí, então, foi exatamente em 2012 isso. Quando ele esteve aqui no nosso evento, em maio de 2012, na semana seguinte ele estaria em Brasília para isso. Ele teve acesso aos documentos e ele descobriu que ele tinha sido entregue pelo bispo dele, pelo pastor dele. E sofreu, teve que sair do país, passou 12 anos fora do país, foi conhecer o filho dele já depois disso, passou esse tempo todo. O filho dele, que foi ministro da Saúde, né, no governo Dilma, se não me engano, é o Alexandre Padilha. E aí tem o caso da Eliane Hollenberg, Pamela, para lembrar dos casos das mulheres, né? Da Ana Maria Ramos. A Eliane Hollenberg, eu a conheci em 2008. Ela carrega marcas da tortura até os dias de hoje. Ela anda com dificuldade, ela anda mancando. Ela estava grávida. Ela foi torturada grávida por 11 meses. A família teve que sair do Brasil. A família inteira teve que fugir do Brasil, teve que ir para a França. Então, assim, situações dramáticas que aconteceram como resultado disso que eu chamo de uma ditadura não apenas civil-militar, mas de uma ditadura civil-eclesiástico-militar. Vanderlei, isso é triste, mas só fazer um parêntese aqui. Por que é que todos os nossos episódios, então a gente faz essa divulgação da Faculdade Unida? Porque o Vanderlei, inclusive, é o diretor da Faculdade Unida. Então, vocês estão vendo o nível de discussão, o nível de debate que a faculdade propõe para a gente e que é, assim, fundamental nesse Brasil que a gente vive hoje, né? Você falando da dificuldade de ser pastor, a gente comunga com isso. Realmente, nesse momento que a gente vive, a situação está bem complicada. Inclusive, aqui ao nosso lado está um amigo nosso aqui assistindo o programa, o Rodrigo Lins. Você vê no rosto dele a dificuldade, que o cara tem 40 e poucos anos e o rostinho já é de 70. Então, você percebe que o pastoreio tá machucado. Acabou com a vida. Que Deus me permita não sofrer tanto como esse meu amigo Rodrigo. Mas aqui, brincadeiras à parte, cara, eu sou muito amigo da galera aqui da segunda igreja, aqui da IPU, né? Uhum. A segunda presbiteriana. E eles têm uma história bonita de resistência, da ditadura ter ido lá e fechado a igreja, botado cadeado, grade, e o povo com o reverendo Márcio Moreira vai lá e quebra o cadeado e fala, se tiver que prender, que prenda a gente aqui por dentro. Então essas experiências é que dão pra gente uma motivação de seguir fazendo o que a gente faz, porque apesar de toda essa história de repressão, e você trazendo bem aqui essa dificuldade que o protestantismo teve de se manter íntegro a Jesus, a gente percebe, né, nessa narrativa sua que tem homens e mulheres que estão dispostos a entregar a vida pela manutenção do projeto do Reino de Deus, e é isso que motiva a gente. Mas caminhando aqui para o final, eu queria que você, de repente, a partir de tudo isso que você disse para nós aqui, de repente tentasse, se é possível, quem sabe trazer uma mensagem, uma palavra, quem sabe se é possível, porque tem momentos como agora que são tão obscuros que não tem nem mensagem de esperança. A mensagem é: nós vamos perder mesmo, mas nós não vamos deixar de lutar, a gente perde lutando. Mas aí eu queria ouvir de você nesse sentido. Apesar de tudo que o protestantismo brasileiro tem feito hoje, e desse abraço ao cristofascismo, dessa derrocada neoliberal do púlpito, né? Porque isso é um absurdo, né? O púlpito virou um espaço de política neoliberal e partidária que a gente veementemente assim, condena. Mas qual que seria a mensagem de esperança, se é possível ter,
para essa molecada igual Walter, Pamela, que são tudo bebezinho aí, tudo menos de 30 anos, quem está surgindo, tem muita gente boa surgindo. Aí você, o que você diria para a gente que estamos aí nessa caminhada? Felipe, você me coloca numa saia justa danada, cara, porque, como você mesmo já aponta, é muito difícil responder isso. Vou tentar responder da melhor forma possível. Vou começar citando uma coisa que o Rubem falou quando a gente entrevistou ele para aquele documentário. Ele disse bem assim: nós sonhamos... Vocês vão ver lá no documentário, eu estou parafraseando aqui que eu não me lembro exatamente as palavras, né? Nós sonhamos, nós acreditamos, nós lutamos, nós nos entregamos. Aí ele termina falando assim: e agora eu estou com as mãos vazias. E aí teve uma hora que ele fala, eu acho que isso está no documentário, eu não me lembro se a gente cortou, mas eu acho que isso ficou. Ele fala bem assim: eu estou com vontade de chorar. Ele fala: eu estou com vontade de chorar. Depois disso, quando eu fiquei com as mãos vazias, eu fui pro quintal da minha casa jogar peão. Aquele jeito do Rubem, né? Quer dizer, o que ele queria dizer com isso, né? Fui pro quintal da casa jogar peão. Ele foi trabalhar com essa coisa lúdica, poética, que foi o caminho que ele enveredou depois, né? Por isso a frase do Rubem: fora da beleza não há salvação. Ele ficou muito desencantado de tudo. E aí eu faço uma confissão aqui, viu, Pamela? Eu, quando estava fazendo a minha pesquisa, né, que deu origem a esse livro, sobre a história do protestantismo no Brasil, eu compartilhava muito com um amigo meu, o Ronaldo Cavalcante, que estuda muito essas coisas também. Eu dizia: Ronaldo, às vezes, cara, eu estou fazendo um doutorado, é um trabalho acadêmico, mas tem hora que eu estou lá com aquele monte de livro aberto na minha frente, me dá vontade de chorar. Porque a sensação que eu tenho é o seguinte: aquilo que eu sonhei para a igreja, eu falava para ele, que você sonha, esses caras sonharam, cara, quando eu não tinha nem nascido ainda. Lá na década de 50, na década de 60, eles estavam sonhando, eles lutaram, eles se esforçaram, se empenharam. E no que deu? Deu nisso aí, ó. É Silas Malafaia, é Igreja Mundial do Poder de Deus, é isso aí que virou. Então, assim, eu ia ficando... o título da minha pesquisa é Por uma Fé Encarnada. Quer dizer, eu já aponto ali com o título qual é a intenção da história. Quer dizer, não tem nada de inusitado ali na história que eu estou contando, mas é um olhar meu específico. O que há de inusitado é isso, é o meu olhar específico. E o meu olhar era esse, né? Quer dizer, à medida que eu fui lendo, que eu fui tendo contato com esses caras pessoalmente ou através de leitura, era uma sensação de um certo desespero, de por que eu vou ficar tentando, né? Eu antes tentei isso como pastor, agora eu estou tentando como professor, em oferecer uma teologia que seja libertária, que seja progressista, que seja para o bem das pessoas, né? E a gente fica sendo acusado o tempo todo de que a gente não é cristão, de que a gente é esquerdista, que é comunista. Às vezes eu nem falo nada, a gente faz uma postagem, para vocês terem uma ideia, a gente faz uma postagem de um curso, Teologia Negra. Vocês não têm ideia da quantidade de pancada que a gente leva em rede social. A gente nem está falando de esquerda, nem de comunismo, nem de nada, a gente só faz a postagem de uma coisa. Como agora a gente está postando lá uma pós em confluências africanas. Já começou um monte de gente falando isso é coisa de esquerdista, isso é coisa... Então chega uma hora que você fala: caramba, por que eu vou ficar lutando por isso? Né? Por que eu vou ficar brigando por isso? Dá vontade de dizer aquilo assim: quer viver assim, que se dane, eu vou viver minha vida e cada um tem a vida que quer, não vou ficar... Mas a pessoa que me ajudou, e a sua pergunta, Felipe, ela me ajuda a fazer mais uma homenagem a ele, o Zwinglio. O Zwinglio foi quem me ajudou nisso. Porque o Zwinglio disse assim: pode ser, Vanderlei, que a utopia não se realize. Mas se a gente não viver pela utopia, a gente vai viver por o quê? A gente vai dedicar a vida ao quê? Vamos dedicar à opressão, a estar do lado dos opressores? Vamos nos dedicar a estar do lado dos exploradores, dos homofóbicos, dos machistas? Qual é a alternativa que nós temos se não dedicarmos a nossa vida à utopia, mesmo que ela não se realize? Então, eu acho que esse foi o ponto, foi o clique que deu na minha cabeça com o Zwinglio me falando isso. Essa ideia ela é importante e há determinados caminhos teológicos, Pamela, Walter, Felipe, todos que nos ouvem, há determinados caminhos teológicos que devem ser privilegiados por aqueles que querem dedicar a vida ao bem comum e às utopias, ainda que eles não se realizem. É o Cântico de Maria. Eu tenho muito carinho pelo Cântico de Maria. O Cântico de Maria é isso. Eu na minha vida, eu tenho 55 anos, eu nunca vi rico ser despedido vazio e pobre ser exaltado. Eu só vejo o rico se dando bem e pobre se ferrando. Mas ela está ali falando, aquela coisa da cultura hebraica, né? É como se postasse, né?
em pé para falar um salmo daquele, para falar um cântico daquele, né? Dizendo, eu acredito nessa possibilidade dos ricos que serão despedidos vazios e dos pobres que serão exaltados, os humilhados serão exaltados, os últimos, quer dizer, são aquelas inversões que a gente chama de inversões escatológicas, né? Escatológicas nesse sentido do reino que está aí, né? Não dessa escatologia futurista, né? Quer dizer, essas inversões escatológicas nos mostram isso. O reino da justiça é daqueles que estavam sentados nos últimos lugares, vão ser chamados para sentar nos primeiros, são aqueles que estavam humilhados que vão ser exaltados, são das crianças, das prostitutas, dos marginalizados, dos leprosos, daqueles que procurarem, né? Jesus não está discutindo quase nada daquilo que a igreja evangélica discute hoje, né? Ele está simplesmente recebendo as pessoas que estão procurando ele, seja lá quem for. Ele não perguntava pela sexualidade das pessoas, não perguntava pela condição socioeconômica da pessoa, pelas opções políticas. Ele simplesmente ia acolhendo essa turma, ia acolhendo, recebendo essas pessoas. Então eu acho que a gente tem um caminho privilegiado. E quando eu falo de uma teologia que a gente deve privilegiar, não é uma teologia acadêmica distante. Ela começa na academia, mas ela deve se desdobrar para a vivência na comunidade de vocês, né? Aí eu acho, gente, que o Rubem tem muito ainda a nos ajudar. Eu acho que eu falei para o Felipe naquela live que a gente fez ano passado. Para mim, o melhor livro de teologia, que define teologia, é o livro do Rubem, As Variações sobre a Vida e a Morte. Variações sobre a Vida e a Morte. É um livro que quem leu foi profundamente afetado por ele. Não apenas em termos do pensamento teológico, mas da própria prática pastoral. E a possibilidade, eu acho que o Rubem abre para nós a possibilidade da gente enxergar Deus para muito além dos limites eclesiásticos, denominacionais e inclusive dos limites teológicos, né? E eu há muitos anos, Felipe, Walter e Pamela, há muitos anos mesmo, né? Pelo menos 20 anos, um pouco mais do que isso, acho que uns 25 anos já, eu comecei a ampliar. Eu fui um pastor conservador. Eu não era conservador perto dos conservadores, né? Mas um evangelical em algum sentido, conservador, né? Porque o meio evangelical ele propôs uma missiologia diferente, mas a teologia, ele continua usando a teologia. Quer dizer, é uma proposta de uma nova missiologia, mas não de uma nova teologia. Uma nova missiologia enfiada na velha teologia. E eu estava ali, né? Mas há uns 20 e tantos anos atrás eu comecei a fazer essa transição, né? Eu quis começar a enxergar Deus em outras coisas que não tem nada a ver com igreja, né? Seja numa obra de arte, seja na música, seja na natureza, seja em relações pessoais. E aí, se vocês me permitem, eu vou terminar contando uma história que o Zwingli me contou, curtinha. Eu postei isso no dia da morte dele. Por que eu vou contar? Porque me lembra o tipo de proposta, de ideia de Deus, de pensamento acerca de Deus, de sentimento em relação a Deus, que eu acho que vocês podem e devem passar ao longo da vida de vocês, né? Ele me contou o seguinte: ele era pastor lá na igreja, na Vila da Penha, Vila Operária, lá no Rio de Janeiro. Isso foi em 1967, para ser exato. E ele descobriu que no bairro vizinho, Ramos, a igreja presbiteriana de Ramos, o pastor contou para ele que era membro da igreja a esposa do Pixinguinha. Ela era membro da igreja presbiteriana. O Zwingli ficou doido com isso. Eu falei, eu quero conhecer ele e tal. E fez uma visita, né? O pastor amigo intermediou, ele foi na casa do Pixinguinha. Ele me confidenciou isso, que o Pixinguinha disse para ele que, inclusive, tinha músicas que ele fez evangélicas, mas que não podia cantar na igreja porque ele não era batizado. E aí o Zwingli convidou ele para ir na igreja, num domingo, e ele aceitou. Em 1967, o Zwingli comenta também que foi um ano de muitas homenagens ao Pixinguinha, porque ele estava completando 70 anos de idade. Então, no Brasil teve muitos eventos. O Pixinguinha era um grande nome, né? Então ele falou, a gente queria fazer também uma homenagem ao senhor, e marcaram. E aí combinou-se tudo, e o coral resolveu fazer uma surpresa. E eles ensaiaram a música Carinhoso em 4 vozes. E quando o Pixinguinha chegou na igreja, a igreja toda ficou de pé. E quando ele entrou, eles começaram a cantar em 4 vozes. Desculpa.
E aí ele diz que o Pixinguinha entrou chorando. Então, a possibilidade de você ver beleza nisso, ver Deus nisso. Quer dizer, que está muito além desses limites doutrinários, teológicos, que a gente impõe ao próprio Deus, tornando Deus uma figura diminuta, que obviamente não espelha aquilo que Jesus nos apresenta nos evangelhos, e me parece que por causa disso mesmo, o Deus que tem sido pregado pela maior parte da igreja evangélica é esse Deus violento, preconceituoso, armamentista, moralista, limitador. Então isso eu não quero assim para mim, não quero para minha vida pessoal, não quero para minha família, não quero para minha teologia, não quero para a faculdade que eu dirijo, para o curso que eu coordeno junto com a nossa turma aqui. E vou terminar como eu comecei, dizendo que eu admiro muito o que vocês fazem, porque eu acho que vocês têm ajudado a transformar essas ideias, essa proposta teológica em vida real nas comunidades que vocês participam e frequentam. É isso. Ô, meu camarada, muito grato pelo nosso papo, emocionado aqui. A priori, preciso de dizer a você que, obviamente, que eu gostaria de não estar dizendo isso, mas, infelizmente, é a marca do nosso tempo, né? E a marca de que nós somos, a finitude. Então, gostaria de não estar te dizendo isso, mas, mesmo à distância, que você sinta aí, abraçado por todos nós, pela dor de perder um amigo, e não um amigo qualquer, né? Nós estamos falando do Zwinglio. Então, sei que você tem dimensão total de que a finitude faz parte da nossa existência, obviamente. Racionalmente a gente compreende isso, mas o partir nunca é agradável, né, mano? Então, sinta-se abraçado por nós, a gente partilha a sua dor também. É difícil para nós, inclusive, né, lidar com essa notícia agora, nesses últimos dias, mas eu tenho certeza absoluta que ele segue vivo, porque na sua memória a gente conseguiu vê-lo aqui, né? Então, de fato, nesse momento, o Zwinglio aqui entre nós. Então, sinta-se abraçado. E te agradecer por esse papo maravilhoso, por essa lucidez, por essa coragem, por essa disposição, camarada, de ser luzeiro pra gente. Então, eu acho que homens e mulheres como você, assim, são muito importantes, porque faz para nós a estrada que a gente consegue trilhar, né? Faz para nós a estrada que a gente consegue seguir. Então, eu não sei quem está ouvindo aqui, ou quem vai ouvir esse podcast, se vai conseguir ver o vídeo, mas tá todo mundo aqui extremamente emocionado, o olhinho tudo vermelho, tudo lacrimejando, porque foi muito bom esse papo e é maravilhoso. Então, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado. E quando você for lá corrigir nossas provas, lembra desse nosso bate-papo, lembra que a gente é gente boa e pega leve aí com a gente. Tá bom, obrigado aí pelas suas palavras, Felipe. Grande abraço para você, Walter. Muito prazer te conhecer, viu, Pamela? Prazer mesmo, de coração. Deus continue abençoando vocês, fortalecendo vocês e enchendo vocês de esperança. Então, pessoal, a gente aqui do Reino em Pessoa quer se despedir de vocês. Esse é o último episódio do ano. No ano que vem nós vamos ter um episódio por semana. Vamos ter quadros novos nesse podcast. Foi um privilégio enorme essa caminhada de um ano com vocês, com esse tanto de conteúdo, esse tanto de convidado. E o Reino em Pessoa gostaria de dar para vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Salve, família do Reino em Pessoa! Foi um prazer ser recebida por vocês. Eu já tô me sentindo em casa, super acolhida. E venho aqui desejar umas boas festas para vocês e trazer uma novidade. A partir do ano que vem, a gente vai ter um episódio mensal chefiado por meninas, né? Pra gente falar um pouco sobre vários temas que vocês gostarem, mas numa perspectiva aí de mulheres. É isso, beijo grande, até o ano que vem. Amores, foi um ano maravilhoso. A gente teve esse ano todo junto, com muitos programas legais. Foi muito bom produzir tudo isso para vocês, o feedback foi maravilhoso. E aperta o cinto aí, segura a onda, que ano que vem tem mais. E a gente volta com mais energia, mais episódio, mais quadros. Já estamos ansiosos e morrendo de saudade para estar com vocês.